O jogo Aether foi lançado há 10 anos atrás, como um simulador de namoro mais voltado para o público feminino, mas acabou sendo dominado, entre aspas, pelos jogadores homens. Já que o jogo possuía uma grande variedade de personagens, tanto bons e fáceis quanto personagens complicados e ineficientes. Entre eles, havia um personagem que não se destacava em nada e só possuía características ruins. Mas um dia teve um maluco que jogou com ele por 10 anos. Jogador: Baek Yussol. Nosso caro protagonista é mostrado vendo um fórum do jogo e viu que havia novas postagens lá. E se perguntava se era algo sobre atualizações ou algo semelhante. Mas tudo que ele viu foram postagens de indignação de outros jogadores que diziam que havia um dragão demoníaco que os matou e fez com que seus personagens fossem deletados. Nosso protagonista se pergunta por que há um boss final em um simulador de namoro. Vendo outra postagem falando que esse dragão era extremamente roubado com 99% de resistência mágica, que não possuía cooldown e continuava atingindo com uma agilidade absurda e absorção de magia, e que aquilo só podia ser um bug e que não dava para matar esse dragão. E a pessoa que estava falando isso era um ranker famoso, o que espanta ainda mais nosso protagonista. O protagonista ainda pensa que não faz sentido possuir um monstro com tal magia no mundo e se pergunta se é mesmo um bug. Dragão demoníaco sombrio, 13ª lua da escuridão, surgiu. Ele então decide ver qual é a desse dragão. No mundo Aether, existia um culto chamado Humanos Demoníacos Sombrios. Eles tinham o objetivo de ajudar outro mundo, chamado Personagens Gate, a tomar esse mundo. Quando eles conseguiram, o dragão apareceu. Então, o protagonista percebe que 90% do mundo foi tomado. Ele, que só ligava para PVP em vez da história, viu que o plot já estava uma bagunça. E logo ele se decide a enfrentar o dragão, pois não era como se ele não fosse lutar com ele uma hora ou outra. Então ele aceita lutar com o dragão. Agora vamos ver como ele aprimorou esse boneco durante esses 10 anos. Eita, que esse dragão não é pouca coisa mesmo não. Se ele tivesse que explicar um pouco do personagem dele, Baek Yussol, ele é o único que não é capaz de usar magia, mesmo que todos os outros consigam. Até mesmo os jogadores mais experientes decidem não jogar com ele. E o pior é que é só um dos figurantes desse jogo. Mas é claro, ele ainda pode usar uma magia. No momento em que o dragão se prepara para atacá-lo, com um ataque imenso sendo lançado, nosso protagonista sorri. Enquanto ele diz que seu personagem ainda pode usar uma magia, o Blink, que é um feitiço de teleporte. A habilidade Blink permite que quem a usa viaje aleatoriamente uma distância de 3 a 10 metros rapidamente. A direção do teleporte é aleatória, e se não controlar bem a distância, pode sofrer danos pelo seu uso. Além disso, essa magia não tem gasto praticamente nenhum de mana. Porém, há uma penalidade em que a pessoa não pode se mover por algum tempo após utilizar a habilidade. Por isso, ninguém decide usá-la. Mas, entretanto, Baek Yussol masterizou a habilidade. Ele pode controlar a distância e a direção do teleporte. E, em consequência de ter masterizado a habilidade, sua penalidade foi anulada. Ele já nem gastava mana, já que o próprio personagem não possuía. Ao contrário dos altos feitiços, o Blink não era nada mais do que uma habilidade de movimento. O protagonista ficou obcecado por esse personagem, já que ele era o único que não poderia usar magia. Então ele jogou apenas com ele por 10 anos, apenas por isso. Enquanto essa pequena explicação acontecia, a batalha entre ele e o dragão se desdobrava. Então ele derrota o dragão, ficando perplexo por ter conseguido fazer isso. Tanto que, mesmo usando todas as relíquias e itens de ranking que ele tinha, ele não acreditava que realmente tivesse ganho. Ainda mais estando com um personagem lixo,
Mas ele vê isso como algo bom. Ele iria falar nos fóruns que derrotou o dragão, mas várias e várias mensagens do sistema apareceram. Final errado alcançado. 90% do mundo foi destruído. Entretanto, ele foi o único que conseguiu chegar mais perto do final verdadeiro. Então ele fica se perguntando: o que é isso? Até que o sistema muda a mensagem. Por favor, chegue ao final verdadeiro. Então ele é sugado por uma luz brilhante e surge dentro de uma casa. Ele se pergunta onde está. Ele vê logo um espelho e decide se aproximar. Quando olha, percebe que havia se tornado Baek e o Sol. Uma janela do sistema aparece e diz: Escape da perseguição, episódio 1. Então ele fala: Isso é a primeira missão do Baek? Ele olha mais um pouco e decide colocar a mão no seu bolso por algum motivo. Lá, encontra o certificado de entrada da Academia Estela. Então, ele aceita que definitivamente entrou no mundo Aether e se pergunta por que, justamente, se tornou Baek e o Sol. Então ele pensa: aquelas mensagens, aquela voz disse para eu chegar no final verdadeiro. Fazendo aquelas perguntas, mas sem respostas, ele se dá conta: não tem um final verdadeiro. Esse jogo tem apenas múltiplos finais. Ele finalmente percebe que talvez isso seja porque ninguém, nos últimos 10 anos, conseguiu chegar no final verdadeiro. Ele pensa: não é hora de pensar nisso. Pois se lembra de que, após Baek acordar, as pessoas que o perseguiam invadem a casa. Antes mesmo dele poder terminar essa frase, ele vê as pessoas chegando. Então ele começa a pensar no que vai fazer, já que aqueles realmente estão ali. Um dos homens avista a cabana onde o protagonista estava e manda alguém revistá-la. Então ele pensa que tem um limite de quanto pode evitar eles, já que também não pode lutar. Nesse momento aparece uma mensagem do sistema, falando que ele ainda podia usar o Blink. Ele até se pergunta se realmente pode usá-la. E com isso terminamos o primeiro capítulo. Para quem quiser a continuação, dê like e se inscreva para eu ver que vocês também gostaram. Então, falou e até a próxima!